Olá pessoal, tudo bem? Tem vídeo novo no canal. Hoje eu vou falar sobre um tema quentíssimo para fins de concurso público e do exame da ordem. Dê uma olhada lá, assistam até o final. Eu vou falar sobre a distinção entre interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica ou ambiental. Também sobre conceitos doutrinários, jurisprudenciais e as alterações recentes na legislação sobre esse tema. É importante falar também que esse tema foi proposto pelo amigo e colega Tiago Souza, lá da Bahia. Muito obrigada pela proposição do tema, Tiago. E não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros concurseiros de plantão. Também se inscrevam e acione o sininho, tá bom? Até mais! Há que se destacar que esse tema está intimamente atrelado ao direito fundamental à intimidade, à vida privada, ao sigilo das comunicações telegráficas, telefônicas, de correspondência. E com relação à comunicação telefônica, dispõe o nosso artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que há uma exceção a essa regra, que é regulamentada pela Lei 9.296 de 1996, que é a lei de interceptação telefônica, ou seja, da possibilidade dessas interceptações. Dispõe a nossa doutrina constitucional que essa regra, disposta no inciso 12, configura uma verdadeira norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, que há necessidade de regulamentação por uma norma infraconstitucional, como é o caso da Lei 9.296. Há uma distinção doutrinária e jurisprudencial em relação aos conceitos, sendo de três espécies. A interceptação telefônica, quando um terceiro, mediante autorização judicial, toma conhecimento, ouve a conversa telefônica entre os dois interlocutores sem o conhecimento destes. Já a escuta telefônica é quando um terceiro ouve a comunicação telefônica entre os dois interlocutores, porém com o conhecimento de um deles. Já a gravação telefônica ou ambiental é quando um dos interlocutores grava, e por isso gravação telefônica ou ambiental, a comunicação telefônica com o outro interlocutor, porém sem o conhecimento do outro interlocutor. Insta a observar que não existia disposição anteriormente na Lei 9.296 sobre a possibilidade, sobre a licitude ou validade desse meio de prova da gravação telefônica ou ambiental, dispondo a nossa jurisprudência e doutrina sobre a validade ou licitude desse meio de prova quando utilizada pelo interlocutor como meio de defesa, fundado em seu direito de ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, como um direito fundamental seu dentro do processo penal ou civil. Assim, o nosso Poder Judiciário iria analisar caso a caso, mediante a sua ponderação fundada no princípio da proporcionalidade, da adequação, da razoabilidade, segundo aspectos doutrinários e conceituais de Robert Alex, em sua diferenciação no princípio da proporcionalidade e de sua ponderação. Porém, com o advento do pacote anticrime, no final de 2019, nós tivemos alterações, tanto na Lei 9.296, quanto também na Lei de Organizações Criminosas, a Lei 12.850, que dispõe agora sobre a possibilidade de captação ambiental. E o que seria a captação ambiental? Há uma discussão doutrinária sobre o que seria e o que abrangeria a captação ambiental, sendo que existem três correntes doutrinárias. A primeira dispondo que a captação ambiental abrangeria a interceptação ambiental, a escuta ambiental e a gravação ambiental. Já a segunda corrente dispõe que só abrange a interceptação e a escuta ambiental. E a terceira corrente diria que abrange tão somente a gravação ambiental.
Dispondo sobre essa discussão doutrinária, ressalte-se que a Lei 9.296 dispõe em seu artigo 8º-A da lei que há a possibilidade, mediante autorização judicial, de interceptação ambiental e também de escuta ambiental, sendo que qual a diferença entre a interceptação e a escuta ambiental e a interceptação telefônica e escuta telefônica? Ora, é o ambiente que é distinto da comunicação telefônica. Ou seja, pode ser um ambiente privado, um ambiente público, em que vai se realizar essa interceptação em relação à comunicação dos interlocutores que estarão sendo investigados em crimes de organização criminosa, crimes de colarinho branco em geral, que vai ser então utilizado esse meio de prova para comprovação da ilicitude de atos praticados pelos acusados, pelos investigados na investigação policial. Já em relação à gravação ambiental, dispõe explicitamente a nossa Lei 9.296, agora com alteração do pacote anticrime, sobre a possibilidade dessa gravação ambiental e de sua licitude, que não configura crime quando um dos interlocutores da conversa grava por gravação ambiental a sua conversa com outro interlocutor, mesmo sem o conhecimento deste, para fins de meio de prova, em processo penal ou em processo em geral. Há essa distinção, então, entre interceptação, escuta e gravação ambiental, que é um ambiente distinto do ambiente telefônico, com a interceptação, escuta e gravação telefônica, que é restrita às conversas telefônicas. Há que se fazer também a distinção em relação à quebra do sigilo telefônico, que é diferente em relação à interceptação telefônica, sendo que na quebra do sigilo dos dados telefônicos, a autoridade policial vai ter conhecimento em relação aos registros telefônicos, a quem o acusado ou investigado ligou, quanto tempo durou a ligação, quantas vezes ligou para um sujeito ou outro. Então, é só em relação a esses dados telefônicos e não a conversa propriamente dita, porque se tiver ciência, conhecimento da conversa propriamente dita, então vai se estar situado em relação à interceptação, escuta e também à gravação telefônica. Também nós temos a possibilidade de quebra de dados telemáticos em relação a mensagens via internet, por e-mail ou por aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram e tantos outros aplicativos de mensagem que nós temos atualmente. Há então essa possibilidade. E também na interceptação em relação a esses dados, em relação a essas conversas. Existe disposição da nossa jurisprudência a ter um julgado recente do nosso STF, que inclusive foi já mencionado em outros vídeos aqui nesse mesmo canal, sobre a validade e licitude em relação a um delito flagrante, a uma situação de flagrância em que a autoridade policial toma posse do telefone do acusado e do investigado e tem acesso às mensagens de WhatsApp, porém sem autorização judicial e com o conhecimento do acusado e do investigado e o seu consentimento, dispondo e afirmando o nosso STF que, nesse caso, mediante o conhecimento e a anuência e a concordância do investigado, há a validade e licitude desse meio de prova, mesmo sem a autorização judicial. Então, há uma exceção a essa regra da autorização judicial no caso de consentimento e concordância do investigado ou do acusado em situação de flagrância. São essas, então, as disposições em relação a esses conceitos de interceptação, gravação e escuta telefônica e ambiental. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!